Eu o amo, porque Ele primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro do Calvário. Aquele dia no Calvário, olhando para o Calvário, para quem não sabe, o Calvário é o nome do monte sobre o qual Jesus Cristo fora crucificado. O Monte Calvário, que também se conhece como Monte da Caveira, porque tem o formato de uma caveira mesmo. Então, ali no Monte da Caveira, ou no Monte Calvário, o Filho de Deus foi sacrificado em meu lugar, em nosso lugar. Ele me amou primeiro, Ele amou a cada um de nós primeiro. Agora devemos amá-lo e obedecer os seus mandamentos. Senhor Jesus, nos perdoa, nos purifica, nos santifica e encha-nos da tua presença. Abençoa o seu povo em toda a face da terra. Abençoa todas as congregações que pertencem à tua adoração nesta hora, em toda a nação e no mundo, no nome de Jesus Cristo. Pai, dá-nos a unção divina, o amor divino, para que possamos te adorar, te servir nesta noite, enquanto ouvimos a sua palavra, enquanto sentimos e vemos pela fé as tuas manifestações. Envia o grande Espírito Santo para vivificar a tua palavra, a mensagem desta noite em nossa vida, em nosso coração. Amém. Meu cordial Deus vos abençoe, a todos os que estão presentes e todos aqueles que nos acompanham via internet. Nós temos aqui o capítulo 4 do livro dos Atos, Atos do Espírito Santo nos Apóstolos, não é? O tema deste livro é Atos dos Apóstolos. Mas o profeta diz que ele gostava de dizer mais Atos do Espírito Santo nos Apóstolos. Capítulo 4, a partir do primeiro versículo até o versículo 11. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinasse o povo e anunciasse em Jesus a ressurreição dos mortos. Lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois era já tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. E aconteceu no dia seguinte, reunirem-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos quantos havia da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio, perguntaram: com que poder, ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo,
e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. E ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Amém. Que Deus vos abençoe e vivifique esta palavra, a mensagem da noite em vosso coração, não é? É uma pena, muita pena, que o povo parece que não estão muito interessados nos cultos no meio da semana. Nas quartas e sextas-feiras, o povo não estão comparecendo como antigamente, não é? Parece que o desânimo tomou conta das pessoas por conta da pandemia. As pessoas parecem que se acostumaram, parece que gostaram de ficar em casa e agora continua ficando em casa nos cultos de quartas e sextas-feiras. Aparecem mais aos domingos. Mas eu não sei se essa atitude está correta. Se tem um motivo justo para isto, Deus sabe. Se não tem um motivo justo, se é apenas um desânimo, se é um pouco de falta de vontade, de falta de interesse, Deus também sabe. Agora, eu não julgo ninguém. Deus julgará cada um. Uma coisa é certa, a Deus ninguém engana, não é isso? É um prazer muito grande, é um privilégio, portanto, estar aqui convosco para transmitir-lhes mais uma porção da palavra de Deus. Eu li o capítulo 4 do livro dos Atos, mas se você voltar atrás aí no capítulo 3, você vai ver que aqui trata-se da prisão de Pedro e de João, apóstolos, porque eles curaram um coxo na porta do templo chamada Formosa. Então este incidente, esta bênção que aquele homem recebeu, produziu a prisão de Pedro e João. Eles ficaram com inveja, na verdade não era propriamente aqueles homens religiosos, era o diabo que estava um tanto enciumado de ver o poder de Deus manifestado daquela forma. Então prenderam Pedro e João e, na verdade, eles não estavam muito satisfeitos com aquelas manifestações sobrenaturais. Eles achavam que estas manifestações deveriam acontecer através da igreja deles, da sinagoga, dos fariseus, dos saduceus, mas isto acontecia com os discípulos de Jesus e não com os religiosos das sinagogas. Agora, Jesus Cristo garante estas bênçãos para todos os que creem. Então, se você ler o capítulo 3 do livro dos Atos, você vai ver que houve este milagre. Um homem foi curado, ele era aleijado desde o ventre da sua mãe, e ele foi curado aqui através da oração de Pedro e João, na porta do templo chamada Formosa. E quando isso chegou ao conhecimento dos religiosos, veja quem eram. Estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito, muita dor de cotovelo, não é? Com ciúmes,
doendo-se muito de que ensinasse o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois era já tarde. Observem bem como que as coisas funcionam. Era já tarde, eles deixaram João e Pedro e João presos até o dia seguinte. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. E aconteceu no dia seguinte, reunirem-se em Jerusalém os seus o sumo sacerdote e Caifás e João e Alexandre e todos quantos havia da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio, colocando João, Pedro e João no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Operaste este sinal, fizeste este aleijado andar em perfeita saúde, hein? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados, visto que vocês nos inquirem, pergunta para nós acerca do benefício feito ao homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Vamos ver o que Deus tem para nos dar aqui, baseado nisto. As horas passam, não é? E nós vamos ganhar tempo observando isto. Agora veja, no dia do Pentecostes, aquelas pessoas realmente venceram. Dia do Pentecostes. Para quem não sabe o que é o dia do Pentecostes, foi aquele dia que desceu o Espírito Santo sobre os apóstolos, sobre os discípulos ali no aposento alto. Todos eles foram batizados com o Espírito Santo e com fogo. Então aquelas pessoas realmente venceram. No dia do Pentecostes, todas elas se encheram com o Espírito Santo. Os poderes de Deus estavam sobre elas, sobre aquelas pessoas. Elas tinham dons que lhes foram dados para falar em línguas e tudo mais. Eles simplesmente estavam tendo um maravilhoso tempo. E a igreja estava em fogo. Agora, eu me aproximarei de outro pequeno ponto de vista aqui. Isto aí você vai encontrar agora no capítulo 6, final do capítulo 6, depois do capítulo 7 do livro dos Atos também. Nós temos ali a história de Estevão. Ele era um dos diáconos da igreja e ele foi morto apedrejado. Veja, eu me aproximarei de outro pequeno ponto de vista aqui, de Estevão, durante este tempo, até eu voltar para o meu texto original novamente, se eu puder. Observe, ali está um homem chamado Estevão, naquele capítulo 6 e 7, não é? Ali está um homem chamado Estevão. Ele não era um dos apóstolos, não, ele não era. Ele era apenas um diácono, mas ó irmão, ele tinha algo no seu coração. Ele não podia ficar quieto. Agora, eu quero saber se você também tem algo em seu coração.
Quando fala algo, algo aplica-se a alguma coisa. Algo ou alguma coisa. Então vamos observar. Estevão tinha algo no seu coração. Se você ler o capítulo 6, eu vou até dizer a partir do versículo, capítulo 6, a partir do versículo 8, aí você termina o capítulo 6, e já entra no capítulo 7, leia todo o capítulo 7, você vai ver a história brilhante deste homem chamado Estevão, que era apenas um apóstolo. Ele tinha algo no seu coração, ele não podia ficar quieto. Esta é a maneira que todo homem fica quando ele recebe isto no seu coração. Simplesmente não pode suportar. Ele tem que contar para alguém. Isto aqui naturalmente ou automaticamente acontece quando um homem ou uma mulher, um moço, uma moça, recebe o Espírito Santo. Era o algo que Estevão tinha. Então ele não aguenta ficar quieto, ele quer externar, ele quer testemunhar para os demais que Deus trabalhou na sua vida, que Deus trabalhou no seu coração, fez algo no coração. Quando Deus trabalha, a pessoa fica tão fervoroso, tão grato, que ele quer contar para todos o que Deus fez na sua vida. Eu não sei se você sente assim ou não, mas quando algo de Deus enche o coração, é a maneira que todo homem fica quando ele recebe isto no seu coração. Simplesmente não pode suportar. Ele tem que contar para alguém. E aqui estavam eles, fora na rua. Agora volta ao Pentecostes, volta aquelas pessoas que foram cheias do Espírito Santo. Por que diz fora na rua? Que eles ficaram 10 dias no aposento alto, fechados, portas e janelas. Haviam matado a Jesus Cristo e eles ficaram sem o seu mestre. Sentiram-se como que desprotegidos, sentiram que como que fora do lugar, sentiram falta do apoio do mestre. Então eles, obedecendo a ordem de Jesus Cristo, eles ficaram na cidade de Jerusalém, foram para o aposento alto, um local, e ali ficaram trancafiados ou trancados portas e janelas que estavam com medo dos judeus. Agora eles não tinham mais a presença de Jesus fisicamente. Então eles estavam ali, mas de repente aqui estavam eles fora na rua, tendo um reavivamento e simplesmente tendo um tempo glorioso. Ora, isto foi como um incêndio em cada casa. Incêndio em cada casa. Quem pregou esta mensagem foi um norte-americano, o profeta William Marion Branham. E lá nos Estados Unidos, como no Canadá, tem muitas casas, antigamente, especialmente antigamente, muitas casas de madeira. Então, por isso ele faz referência no incêndio em casa de madeira. Então aquelas casas, madeiras bem secas, não é? Com o passar do tempo, muito sol, as casas ficam bem secas. Então imagina fogo numa casa de madeira. Assim fica as pessoas que recebem algo de Deus. Como um fogo numa casa de madeira, como um vento forte, vê? Imagina pegar fogo numa casa de madeira e soprando um vento naquela casa. É difícil de apagar aquele fogo, não é? Por isso que ninguém pode convencer um cristão de voltar atrás. É o fogo do Espírito Santo no coração do homem. É o fogo do Espírito Santo no coração da mulher, não é? E com vento ainda, não é?
Você simplesmente não conseguiria apagá-lo, isto é tudo. Então eles o apanharam na rua e o levaram para a corte do Sinédrio. Ali fala de Pedro e João, que estava anunciando o Evangelho, estava testificando o que havia acabado de acontecer no aposento alto, sobre a descida do Espírito Santo. Então eles o apanharam na rua e o levaram para a corte do Sinédrio. Disseram: irmão, nós prendemos esse sujeito. Veja, nós prendemos esse sujeito, pararemos com todo aquele fanatismo. E eles o colocaram na cadeia até de manhã. A corte do Sinédrio se reuniu, talvez 500.000 de pessoas. Aqui voltando no caso de Estevão. Então colocaram ele perante o Sinédrio, ou seja, o conselho, os principais, os líderes religiosos, não é? Conselho do Sinédrio. Na corte do Sinédrio se reuniu, talvez 500.000 de pessoas ou mais se reuniu ali. Eles empurraram o pequeno Estevão ali para fora. Mas quando ele saiu, irmão, ele apareceu. Sua face brilhava como a de um anjo. É o capítulo 6 e 7 do livro dos Atos. Então a face de Estevão era como a face de um anjo, ou seja, brilhava, não é? Irmão, eu não o imagino brilhando como uma luz, mas ele brilhava com compostura. A posição dele, a segurança dele, mesmo no meio daquela multidão, talvez 500.000 de pessoas, 500.000 pessoas aproximadamente. Então, o brilho do rosto de Estevão, o profeta disse: não imagino brilhando como uma luz, mas ele brilhava com compostura, sabia a respeito do que estava falando. Eu não imagino um anjo que estivesse talvez brilhando, uma luz ou algo brilhando, mas isso significava que ele brilhava como aquilo que ele entendia a respeito do que falava. A Bíblia diz que ele tinha ousadia. Então, irmão, irmã que está me ouvindo, os que estão presentes aqui, os que estão nos acompanhando via internet, é bom que você saiba da ousadia de uma pessoa que recebe o Espírito Santo. Para quem não sabe o que significa a palavra ousadia, é coragem. Ousadia e coragem é a mesma coisa. Ousadia, coragem, valentia, assim era Estevão. Mas o Espírito Santo nele, e o mesmo Espírito que estava no coração dele, se esse mesmo Espírito vem no seu coração, você vai agir da mesma maneira. Vai ser ousado, ou seja, corajoso. Você vai ser valente de dar o seu testemunho, dizer para todo mundo, dizer para a sua família, dizer para os seus amigos, dizer para a sua vizinhança, que você é um cristão, que você é um filho de Deus. Tem que ter coragem para isto, porque na verdade a tendência do ser humano é ter vergonha do Evangelho, ter vergonha do nome de Jesus. Será que você está agindo corretamente quando você tem vergonha de mencionar o nome de Jesus? Você tem vergonha de falar que é cristão? Tem vergonha de falar que você é um filho de Deus? Jesus não se envergonhou de você. Jesus sofreu tudo o que sofreu por tua causa. Foi por minha causa, foi por tua causa que Jesus padeceu desde o seu nascimento até a sua morte, morte de cruz. Foi por minha causa, foi por tua causa. Sabe por quê? Somente o sangue que poderia anular a condenação do homem. Tinha que ser o sangue do Filho de Deus. Então Jesus Cristo, ele se dispôs a morrer em seu lugar, sofrer em teu lugar. Ele não teve vergonha
de morrer em teu lugar, dar a sua vida em troca da sua vida, irmão. Ele tinha esta coragem. Agora, Estevão tinha ousadia, Estevão tinha coragem. Então, eu diria para o Kelvin que está me ouvindo, coloca lá como tema, ousadia. Ousadia é o tema. A Bíblia diz que Estevão tinha ousadia, saiu dali firme e disse: vós, homens de Israel, sozinho no meio da multidão, como um cordeiro no meio de 10.000 lobos famintos, rangendo os dentes por sangue. Você viu a comparação? Estevão no meio daqueles religiosos, como um cordeiro no meio de 10.000 lobos famintos, rangendo os dentes por sangue. Ele disse: vós, homens de Israel, e todos vós da Judeia, e assim por diante, e pais, que isto lhes seja notório, o que Deus, o Deus de Abraão, o Deus de nossos pais apareceu para Abraão, o tirou da Caldeia, deu-lhe a promessa desta terra, que seria Canaã, e o trouxe em Jesus Cristo, o qual vós, através de mãos ímpias, crucificaram e mataram. Então Estevão, ele estava muito afiado com a história de Abraão, que no meio daquela multidão de religiosos, eram escribas, eram sacerdotes, sumo sacerdote, eram pessoas que conheciam a palavra de Deus de cor, mas ele provou também que conhecia não somente a palavra, mas conhecia o autor da palavra, porque ele encarou todos aqueles religiosos, ele foi ousado, ele foi o corajoso, encarou todos eles e falou tudo o que aconteceu na vida de Abraão, até chegar em Jesus Cristo, e disse que eles tinham crucificado a Jesus Cristo. Então aquilo foi um insulto para aqueles religiosos, porque de fato os religiosos foram aqueles que mataram a Jesus, ou seja, entregaram Jesus acusando-o. Então foi morto pela mão de Roma, mas foi os religiosos, os judeus, que realmente o acusaram e o entregaram à morte. Então Estevão falou que eles tinham crucificado a Jesus Cristo. E quando ele terminou de dizer aquilo, ele disse: ó vós de dura cerviz, incircunciso de coração e ouvido, sempre resistis o Espírito Santo, como vossos pais fizeram, assim fazeis. Do jeito que seus pais fizeram, resistindo a Deus, vocês estão fazendo agora também. Oh, que coisa! Eu gostaria, diz o profeta, o irmão Brana disse, eu gostaria de ouvir aquele sermão em uma gravação. Então, capítulo 6 e 7 ali, do livro dos Atos, você vê ali, Estevão sendo capturado pelos religiosos, sendo acusado falsamente, mas ele pregou para aquele povo com ousadia, com coragem. O irmão Brana chegou ao ponto de dizer, eu gostaria de ouvir aquele sermão. Qual? O sermão de Estevão, em uma gravação. Irmão Biller, gostaria de ter gravado aquilo. Sim, Senhor. Ele disse, voz de dura cerviz. Para quem não sabe o que é cerviz, o senhor sabe o que é cerviz, irmão Jorge? Miqueias, o que é cerviz? Não é somente a coluna, é a parte cervical da nuca, aqui olha, olha, duro de cerviz. Sabe por que Estevão disse isto? Que ele não se inclinava diante de Deus, não se curvava. Por isso Estevão disse, duro de cerviz endurecida. Vocês não se curvam diante da verdade, vocês não se dobram, vocês não se humilham diante da verdade. Por isso Estevão, ungido com o Espírito Santo e afiado nas Escrituras, ele acusou aqueles mestres, acusou aqueles sacerdotes, acusou até o sumo sacerdote, dizendo que eles eram duros de cerviz, que eles não se humilharam, não se humilhavam diante da realidade, que eles, em vez de se dobrarem, de se curvarem diante de Cristo, eles
perseguiram a Cristo e o mataram, não é? Muito bem, então Estevão disse para todos eles: vós de dura cerviz, incircunciso de coração e ouvidos, sempre resistis o Espírito Santo, como vossos pais fizeram, também vós fazeis. Irmão, aquilo não poupou nenhum soco, diz o irmão Brana. Poupou? Ele sabia que seu sangue seria derramado daquele jeito. Estevão sabia: eu sei que eles vão me matar, mas eu vou pregar para eles, eu vou falar para eles que eles mataram Jesus Cristo, mataram o Messias, mataram o Filho de Deus. Eles têm que ter consciência disto, que o que eles fizeram, levando Jesus à cruz, eles mataram foi o Filho de Deus, o Messias que eles deveriam crer, aceitar. A mesma coisa acontece hoje, gente. Hoje nós temos a mensagem do dia, a mensagem revelada, é o assim diz o Senhor, e o povo combate esta mensagem, rejeita esta mensagem, são de dura cerviz também, incircuncisos de coração e ouvido, e eles rejeitam a verdade, preferem ficar com as denominações, preferem ficar com seus costumes, preferem ficar com suas tradições, mas não se dobram, não se curvam diante desta verdade. A Bíblia diz que ele, Estevão, um homem cheio de quê? Cheio de poder. Então veja, aquele homem, Estevão, era cheio de quê? Cheio de tolices? Não, Senhor. Cheio de teologia? Não, Senhor. Ele estava cheio do Espírito Santo. E aí é onde todas essas grandes, boas qualidades vão para a terra, porque ele estava cheio. O mundo havia sido tirado e o Espírito Santo estava nele. Ele era um homem cheio do Espírito Santo. Agora é bom que você creia, entenda, ou pelo menos aceite pela fé. Cheio do Espírito Santo é ser cheio do próprio Deus. Deus é Espírito e Ele é puro, por isto Ele é chamado de santo. Se Deus é Espírito e Ele é puro, Ele é o próprio Espírito Santo. Vocês entendem? Muito bem, então Estevão estava com aquela ousadia, estava com aquela coragem, estava com aquela valentia, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Você viu? Pará-lo no sentido de fechar a boca dele, calar ele, pará-lo, você não poderia fazê-lo, não havia como pará-lo. Ele estava ardendo, irmão, ardendo, cheio do Espírito Santo. Calar a boca dele não tinha jeito, pará-lo não tinha jeito, não havia como pará-lo. Ele estava ardendo, irmão. Ele tinha que pregar o Evangelho. E ele pregou o Evangelho e fez milagres e sinais. E após algum tempo, quando eles rangiam os dentes para ele, imagina o ódio. Você sabe que ranger o dente, muitas vezes é uma dor muito intensa que você sente. Imagina você tropeçar no inverno, bem frio, quando está geando, e você dar uma tropeçada, você chega a cerrar os dentes. Isto é ranger os dentes de dor. Imagina aquele povo religioso ouvindo aquele homenzinho falar do poder de Deus e acusando eles de criminosos que haviam matado a Cristo. Em vez de aceitá-lo, em vez de se curvar diante dele, mandaram matá-lo. Então, quando Estevão estavam com aquela ousadia, com aquela coragem, com aquela valentia, falando exatamente aquilo, eles ficaram tão raivosos, tão irados, que eles rangiam os dentes de ódio, querendo matá-lo.
E foi exatamente o que eles fizeram com Estevão. Veja, é bom que você observe isto aqui. Então, você vai observar, ele estava tão cheio do Espírito Santo. Pará-lo não poderia fazer. Não havia como pará-lo. Ele estava ardendo, irmão. Ele tinha que pregar o Evangelho. E ele pregou o Evangelho e fez milagres e sinais. E após algum tempo, quando aqueles religiosos, rangiam seus dentes para ele, o tiraram da corte e o levaram para fora e o mataram. Sabe como? A pena capital era matar com pedras aquela multidão. O profeta diz que 500.000 pessoas, 500.000 é 500.000 pessoas, e ali era comum ter essa quantidade de pessoas. Ali habitavam gente de todos os lugares ali, judeus de todos os lugares visitavam ali. Então, para juntar ali, reunir 500.000 pessoas, não é muita coisa. Sorocaba deve ter aí aproximadamente 1 milhão de pessoas, pode reunir tudo no mesmo lugar. Agora ali no caso, Jerusalém era a cidade religiosa, a capital religiosa do mundo até hoje é Jerusalém. Então ali ajuntava muitas pessoas. Então Estevão ali na corte, ele pregou para eles com muita valentia, com muita coragem, muita ousadia, mas aquele povo ficou tão raivoso com ele, que tirou para fora, mandou tirar para fora e o mataram. Você sabe que ele realmente sabia que aquilo ia acontecer, porque ele estava realmente falando a verdade para aquele povo. Eles rangiam os dentes para ele, o tiraram da corte, o levaram para fora e o mataram, apedrejados. Imagina uma multidão de pessoas, cada um com uma pedra na mão e atirando pedra nele. Ele morreu desta forma, apedrejado por falar a verdade para aquele povo. Vê? Hoje, nos dias em que estamos vivendo, nós temos o privilégio nesta nação, direito de expressão. Podemos pregar e falar a verdade, que ninguém vai te matar apedrejado, ninguém vai te matar por enquanto não. Enquanto nós temos uma lei que nos dá o apoio, direito de expressão, então temos o direito de falar aquilo que desejarmos falar. Veja, mas ali naquela ocasião, eles tiraram ele da corte, levaram para fora, levaram em um certo lugar, e cada um começou a apedrejá-lo até morrer. E eles jogavam torrões e pedras nele, esmagando-o até a morte. Ali de pé estava Paulo, antes ele era chamado Saulo, testemunhando aquilo. E Saulo olhou e viu Estevão morrendo. Estevão olhou para cima e disse: vejo os céus se abrirem. Eles estavam matando o homem. Aí Estevão olhou para cima e viu o céu abrindo. Ele viu os céus se abrirem. Ele viu então os céus se abrirem. E ele disse diante da multidão enquanto morria: vejo os céus abertos e Jesus de pé à destra de Deus. Aí que o povo ficou mais raivoso ainda, mais irados. Estava matando um cristão. Eles sabiam, com certeza, eles perceberam que aquele homem não estava brincando. Ele tinha falado a verdade para todos eles. E agora, na hora da sua morte, ele diz: eu vejo os céus abertos, vejo a Jesus de pé à destra de Deus. Então Saulo olhou para baixo. Eu imagino, diz o irmão Branham, que ele coçou a sua cabeça e pensou: o que está acontecendo? Nós estamos matando este homem, ele está sendo apedrejado, na hora que está morrendo, ele tem esta visão dos céus abertos, e ele vê Jesus à direita de Deus, à destra de Deus. Se você não sabe o que é destra, é a mão direita. Destro, canhoto. Canhoto, destro. Então, por isso fala destreza. O fulano tem muita destreza. Destra
fala da mão direita, mas fala também de poder. A palavra destra significa mão direita ou poder. Então, Estevão viu o céu aberto e viu Jesus no poder de Deus. Ele disse: eu vejo os céus abertos e Jesus de pé no poder de Deus. Vê? Então o irmão Brana disse: eu imagino que Saulo coçou a sua cabeça e pensou: o que está acontecendo? Ele disse: Senhor. Estevão disse: não lhes impute este pecado. Vê o que é um cristão? Sendo perseguido, sendo apedrejado, sendo levado à morte, ele ainda orou dizendo: Senhor, não leva em consideração o pecado deste povo, não impute seu pecado. Imputar é levar em consideração. E a Bíblia diz que ele adormeceu. Estevão não morreu, ele adormeceu nos braços de Deus, acalentado. Aleluia! Acalentar é silenciar. Então Estevão, ele dormiu nos braços de Deus acalentado. Por quê? Daquela hora em diante, ele não sentiu mais nenhuma pedrada. Deus o acalentou. Deus o acalentou, fazendo-o dormir em seus braços. Meu Deus e meu Pai, eu gostaria que você compreendesse esta colocação. Isto aqui, na verdade, não é apenas um ensinamento, é um fato. O que aconteceu com Estevão, e isto acontece com cada filho de Deus, com cada filha de Deus. São cristãos destemidos, sem medo, ousados, corajosos, valentes em prol da verdade. Então, ele adormeceu, Deus o acalentou, fazendo dormir em seus braços, exatamente, igualzinho uma mãe, como a mãe faria com seu bebê, a quem está amamentando. Deus o levou para o seio de Cristo, para o trono de Deus no além, onde ele está em paz. Onde Estevão está em paz até agora, contado entre os mártires, sim, com uma coroa de Marte ali nesta noite, imortal, entre os homens, aquele foi Estevão, cheio do Espírito Santo, correto? Os torrões, as grandes pedras, enquanto acertavam na sua cabeça, apenas fizeram com que ele perdesse o sentido. Deus o embalou para dormir, Deus o afagou para dormir. A Bíblia nunca diz que ele morreu, a Bíblia diz: ele adormeceu. Então o cristão não morre. Ah, mas por que leva o corpo para a sepultura? É só o corpo. O corpo não é você. O corpo é parte de você. Você é espírito e você tem uma alma. O corpo é a casa onde você habita. Por isso, você, cedo ou tarde, vai ter que desocupar esta casa. Você vai desencarnar deste corpo. Se você for um cristão, você vai ganhar um corpo novinho do outro lado. Mas se você não for cristão, não ganhará corpo nenhum. Você vai ser jogado no lago de fogo e enxofre. Então, corpo é apenas a casa onde você mora. Você é um ser espiritual. Você, tanto homem quanto mulher, é um ser espírito. O homem, espírito masculino. Mulher, espírito feminino. Observe bem, mas você é um ser espiritual. Você é um espírito e você tem uma alma. Sabe você o que é uma alma? Alma é a natureza do teu espírito. Por isso que você tem que morrer para o mundo, você tem que morrer para o velho homem, tem que morrer para a velha natureza e obter de Deus uma nova natureza. Está correto? Mas lembra-te, você não é só carne e sangue. Essa carne e sangue é o seu corpo. Seu espírito está habitando neste corpo.
e você tem uma alma. Então, Estevão nunca morreu, adormeceu, o corpo dele foi para a sepultura, mas ele mesmo, que é espírito, foi para a presença de Deus. E outra coisa que nós temos ensinado aqui, nós cremos nesse ensinamento, que na verdade a morte não muda nada no homem, a morte não muda nada na mulher. Se ele é um pecador, ele continua sendo um pecador do outro lado. Se é um mentiroso, continua sendo um mentiroso do outro lado. Se é um ladrão, se é uma prostituta, se é um adúltero, vai continuar sendo do outro lado. Se não se arrependerem, se não se acertarem diante de Deus, vai continuar do outro lado e por isso serão condenados. Mas se arrepender, pastor, se arrepender, Deus tem o sangue de Cristo para te purificar. Você tem que purificar. Agora, então, o cristão, quando chega na hora de partir, ele adormece, ele não morre, ele é transportado pelos anjos para a presença de Deus. Então veja este homem chamado Estevão, que sirva de exemplo para você, que sirva de exemplo para mim. Ele era corajoso, ele era valente, ele era ousado, ele não se envergonhou do nome de Jesus Cristo. Veja, e a Bíblia nunca disse que ele morreu, a Bíblia diz ele adormeceu, amém. Esta é a forma que os cristãos morrem, amém, correto. Agora, eles estavam tendo um bom tempo, aquela notícia voltou, como o irmão Nevo disse há algum tempo atrás. Veja, simplesmente uma espécie de rajada nos apóstolos e assim por diante. Eles tinham que fazer algo a respeito disto. Imediatamente eles saíram novamente, o mais rápido que puderam ir, pregando o evangelho. Pedro e João, dois ignorantes, homens iletrados, passaram pela porta chamada Formosa, e foi ali que eles operaram aquele sinal. Bem, as horas têm passado e nós precisamos fechar e dar continuidade talvez na sexta-feira. O diabo, bem, agora eles estão simplesmente ali pregando, então deixa eles pregar, não tem problema, então isto não causa dano algum. Então todas aquelas pessoas creram na pregação e tudo. Mas quando passaram pela porta do templo, chamada Formosa, ali estava um homem. O Espírito Santo disse: Pedro, aquele homem pode ser curado, ele tem fé. Quando ele percebeu que ele tinha fé para ser curado, ele disse: fique de pé. E ele o apanhou e o segurou até os seus tornozelos receberem força. E lá foi ele, saltando, pulando, louvando a Deus. Sabe de uma coisa? Aquilo causou mais problema do que toda a pregação que eles fizeram. Irmão, simplesmente deixe que algo extraordinário aconteça e observe como cada patife, cada cão do inferno rosnará para ele, desejando sangue. Não é isso certo? Verdade. Eu lhes digo, Pedro pregou um sermão no dia do Pentecostes e 3.000 almas foram salvas. O diabo nem mesmo se moveu na sua cama, ficou tranquilo, correto. Bem, deixe-os, bem. Porém, ele passou pela porta chamada Formosa no dia seguinte, curou um homem e era aleijado desde o ventre de sua mãe. E todo o inferno veio sobre ele, correto. O lançaram na cadeia, fizeram com que ele passasse a noite ali. Sim, Senhor, o colocaram na prisão, na cela interior ali, por causa do prodígio. O diabo disse: eu não posso deixar esta coisa começar agora, a cura divina. Se eles continuarem, eles realmente vão tirar minhas escoras de sobre mim. Eu vou ficar sem suporte, vou ficar desprotegido, vão tirar as escoras de sobre mim, de debaixo de mim, correto? Porque eu posso enganá-los ao redor com um pouquinho de teologia, por algum tempo, mas com certeza não posso enganar aquela coisa real que sai e o povo vê aquilo ser feito. Eu simplesmente vou parar com aquilo antes que aquele outro grupo entre em cena. Eu vou parar.
Aí o profeta disse: ele nunca parou com aquilo, ele não pode parar com isto agora. Correto, o evangelho de Deus se moverá sempre, sempre, sempre. O diabo não conseguiu parar. Nos dias dos apóstolos, que foi há 2000 anos atrás, ele não conseguiu parar. Na primeira era da igreja, na segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, e agora na sétima era e última era, o diabo não conseguiu parar e não vai parar. O evangelho de Deus se moverá sempre, sempre, sempre. E quando não houver mais céu ou não houver mais terra, aquela palavra ainda permanecerá a mesma. É o poder de Deus no homem, foi o poder de Deus nos apóstolos, foi o poder de Deus em Estevão, foi o poder de Deus nos cristãos de todas as eras passadas, é o poder de Deus nos cristãos de hoje. E o diabo não consegue barrar, o diabo não consegue impedir. Você é um filho de Deus? Você é uma filha de Deus? Clame pelo Espírito Santo para você se tornar valente, corajoso, ousado e falar do Evangelho de Cristo e servi-lo em novidade de vida. Deus te abençoe. É um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso.